Então vamos lá, pessoal, vamos começar novamente. Boa noite a todo mundo. Nós vamos fazer a segunda parte da série Desvendando a Instrumentação Cirúrgica. O nosso objetivo é demonstrar qual é a funcionalidade do instrumentador cirúrgico, qual é a participação desse profissional atuando na área diretamente ao cirurgião, como a gente pode ser um agente otimizador, quais são as vertigens da instrumentação cirúrgica no Brasil e, principalmente, qual é a formação básica desse instrumentador para poder atender com excelência as equipes médicas, tá? Então, ontem nós falamos basicamente sobre qual é o objetivo da instrumentação cirúrgica, qual é a formação desses profissionais, que existem cursos diferenciados, entretanto todos são cursos livres, apesar de a gente ainda ter uma presença de alguns cursos de complementação de enfermagem, que acaba levando a um impasse grande, porque a instrumentação cirúrgica ela não é uma prestação de serviço assistencial. O instrumentador cirúrgico ele é um profissional técnico em cirurgia, então a gente está muito mais voltado à grade de medicina do que à grade de enfermagem, né? A gente entende sobre isso. Nós não temos a possibilidade de atender ou ter conhecimento técnico em relação a sinais e sintomas. A nossa abordagem é totalmente técnica e voltada para a técnica cirúrgica, mas nós temos sim um grande papel com responsabilidade para prever e prover todos os tempos cirúrgicos, atender a equipe cirúrgica de maneira de excelência e favorável, e garantir sim que a segurança do paciente seja realizada no procedimento cirúrgico com eficiência e qualidade. No segundo dia que nós vamos falar hoje sobre a grade curricular, né? Quais são os conhecimentos técnicos que o instrumentador cirúrgico necessita para poder atender uma equipe médica com excelência, né? Nós temos um impasse muito grande que algumas escolas, até por não entender efetivamente a funcionalidade do instrumentador cirúrgico, ou não compreender efetivamente a necessidade da capacitação desse profissional, ele acaba passando alguns itens ou deixando de comentar alguns itens tecnicamente, fazendo com que o profissional não compreenda a necessidade de temas básicos. Quando a gente pergunta ou a gente vê na rede social as pessoas que têm interesse de entrar na área da saúde, principalmente na área de instrumentação cirúrgica, a pergunta mais comum que a gente tem é qual a base da instrumentação, que eu preciso saber primeiramente. Normalmente, o profissional que procura a instrumentação cirúrgica, ele já vem com o ímpeto de querer trabalhar juntamente com o médico, né? E aí, principalmente na área da cirurgia. Então, é muito comum que o profissional que deseja entrar no mercado de trabalho de instrumentação cirúrgica, ele tenha mais ímpeto, mais interesse em relação às pinças cirúrgicas. A maioria dos alunos, quando procuram uma escola, eles sentem a necessidade de saber quando eu vou começar a mexer na mesa, quando eu vou conhecer o hospital, como é que eu monto caixa, eu vou passar mal, não vou passar mal, sangra muito, não sangra. Essas são as primeiras dúvidas que vêm com o profissional que entra numa instituição educacional, né? Lamentavelmente, a gente consegue ver ainda algumas escolas que invertem totalmente a parte teórica com a parte prática, né? É inadmissível a gente conseguir perceber que algumas escolas permitem que o instrumentador cirúrgico primeiro tenha um conhecimento técnico de material, paramentação, montagem de mesa, ou pior, eles entrem em ambiente hospitalar sem ter o conhecimento básico, né, para poder ter a noção da responsabilidade do que ele está fazendo. Então, eu consigo entender que se um profissional ele não aprende de forma funcional e passo a passo que ele precisa compreender, é muito complicado, né? Eu não consigo fazer um bolo tirando o bolo do forno. Eu preciso etapas para que esse bolo efetivamente eu consiga ter a função final. É a mesma coisa de eu fazer uma massa de bolo e querer colocar o fermento antes da farinha. Não vai ter a funcionalidade, né? Tudo precisa de um processo. E a instrumentação cirúrgica não é muito diferente disso, né? O instrumentador, para entrar em âmbito técnico,
participar de uma cirurgia, o processo primeiro começa na parte teórica, né? E dentro da parte teórica, o que é primordial? Entendimento de anatomia. Como a gente está formando profissionais da área da saúde, e principalmente profissionais que vão atuar diretamente, né? É muito necessário que o profissional compreenda que ele precisa, primeiro, compreender a anatomia em si, saber quais são os órgãos vitais, o que ele precisa compreender, qual a diferença entre vísceras, musculaturas, sistemas, quais são os órgãos vitais, quais são os órgãos que não são vitais, quais são os órgãos que eu posso retirar parcialmente e podem ser regenerados, quais são os órgãos que não podem ser retirados totalmente, quais são os órgãos aonde eles estão situados, quais são os órgãos infraumbilical, supraumbilical. E para que eu preciso entender tanto de anatomia, se eu não vou entender de patologia ou eu não vou indicar um procedimento? Porque a coisa mais comum da gente ver é que a maioria dos instrumentadores cirúrgicos tem a dificuldade de saber o posicionamento da mesa. Como montar a mesa? Como estabelecer material? Como escolher material? Decidir alguma coisa? Por quê? Porque se eu não entendo de anatomia, eu não consigo saber a localização desse órgão. E aí é óbvio que eu já entendo que esse profissional não tem noção, que o cirurgião, ele sempre vai estar ao lado do órgão a ser operado, e o instrumentador cirúrgico, ele vai estar sempre ao lado ao contrário desse órgão, né? Então, por isso da necessidade. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que existem alguns órgãos que, se eu entregar determinados materiais, esses órgãos são vísceras. Eles naturalmente têm uma quantidade de vascularização muito maior do que alguns outros órgãos musculares. Então, a troca de material incorreta para esse cirurgião vai levar a uma heterogenia, né? E existem órgãos, se forem perfurados de maneira incorreta, eles não conseguem se regenerar. Eu não consigo fazer uma hemostasia efetiva para esse órgão, e isso pode levar tanto à retirada total desse órgão como a óbito do paciente. Então, a anatomia é um dos temas muito importantes na área da instrumentação cirúrgica. Travou de novo? Travou, pessoal? Eu acho que não, tô com o coraçãozinho. Então tá bom. Se alguém travou, sai e retorna, tá bom? E vamos lá. Outra coisa que é importante eu entender, microbiologia. Para que eu tenho que entender de microbiologia se eu tô falando sobre cirurgia? A microbiologia é uma parte muito importante na área da instrumentação cirúrgica, porque eu preciso compreender quais são os micro-organismos, quais são os fungos, quais são as bactérias que residem no paciente, né? Quais são os microbiotas que nós temos, que na pele eles são superficiais e eles trazem proteção para o nosso corpo, mas quais são os microbiotas que estão dentro da unidade da cavidade abdominal, e se forem para outras unidades abdominais, podem promover infecção, um processo inflamatório, né? Para que eu preciso entender de microbiota? Para mim poder entender da necessidade do protocolo de segurança do paciente. Porque é necessário fazer a tricotomia em determinados momentos na sala cirúrgica. Para que a degermação de sepsia e sepsia é um protocolo exigido e obrigatório, né? Então, eu preciso compreender. Eu preciso entender também que se o material que eu utilizar dentro da cavidade abdominal, se eu for utilizar essas mesmas pinças para poder fazer a síntese superficial, eu estou trazendo microbiotas internos para a parte superficial. Isso aumenta o risco de infecção de sítio cirúrgico, né? Então, é muito necessário a gente ter essa noção até porque a gente vai entender, o paciente teve uma contaminação por Staphylococcus aureus. Aonde esse micro-organismo reside? Por que ele contaminou? Qual é a cirurgia que eu estou fazendo que esse vírus, ou essa bactéria veio ocasionar uma infecção? Eu preciso compreender, né?
Nunca. Flora bacteriana nunca pode ser cruzada. Eu costumo dizer que o bichinho da unidade do intestino, ele vive muito bem no intestino. Mas se ele passar para a cavidade abdominal ou a bexiga, algum problema vai ocasionar, né? Tudo bem? Outra coisa que é muito necessária, importante o instrumentador ter noção. Eu preciso entender quais são a hierarquia da unidade que eu vou operar, né? Hoje a gente costuma ver muito instrumentador ir trabalhar no hospital e eu perguntar para ele assim, tá, mas você opera em que hospital? Ah, eu opero no hospital tal. Mas esse hospital é direcionado ao quê? Não tem noção. Ou seja, esse profissional, ele atua diretamente, mas entretanto ele não conhece tecnicamente nem a instituição que ele está. Então ele não consegue pensar, tá, se esse hospital é mais oncológico, logo eu entendo que as bactérias e os micro-organismos que estão nesse ambiente hospitalar, eles têm mais resistência, porque esses micro-organismos e essas bactérias, elas têm menor suscetibilidade a quimioterápicos e antibióticos, porque a grande maioria desses pacientes já tomam. Então é necessário entender a unidade que eu vou trabalhar. Eu vou operar num hospital de infecto. Eu tenho que imaginar que esse hospital aumenta o risco de ter pacientes mais com risco de contaminação, de doenças, porque a imunidade desse paciente está mais baixa, mas eu também corro mais risco de ter um acidente pérfuro cortante e acabar me contaminando. Então eu preciso entender e compreender, apesar que, basicamente para mim, todos os pacientes são potenciais pacientes de risco biológico, né? Porque aquele ditado que a gente aprende, né? O que vê cara não vê coração. Nós conhecemos o paciente na sala cirúrgica, a patologia dele, mas eu não compreendo e não entendo a vida pessoal desse paciente, né? Então eu preciso entender que esse paciente pode, durante o processo de admissão dele, ou até durante o tratamento, omitir vários fatos, né? Então eu preciso lembrar que eu estou num ambiente propício ao risco iminente, a risco biológico, e eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que ter um olhar mais atento. Eu preciso entender qual é a hierarquia desse hospital. É um problema muito grave na instrumentação cirúrgica. As pessoas não entendem, não têm noção de como eu tenho que me trabalhar dentro do ambiente hospitalar. O que é hierarquia? Existem vários instrumentadores cirúrgicos que acham que porque trabalham com médico tem costa quente. E não tem nada a ver, hierarquia em qualquer unidade, né? Eu tenho que saber com quem me reportar, como falar, né? Fora a parte de respeito, né? Então a gente precisa começar a ter essa observação. Outra coisa, noção de hospital. Quais são os ambientes que tem dentro da unidade hospitalar? Quais são os setores que eu vou atender, não vou atender? Quais os ambientes que eu posso entrar? Quais são os ambientes que eu não posso entrar? Quais são as áreas contaminadas? Quais são as áreas não contaminadas? E hoje, no período que a gente está vivenciando do Covid, piorou, né? Eu preciso começar a observar que quanto mais tempo eu estiver dentro de um ambiente hospitalar, eu estou correndo mais risco de pegar o Covid, né? Porque os pacientes que estão indo para a unidade hospitalar são pacientes de baixa imunidade, pacientes que podem ter Covid ou que têm o Covid, mas não têm sinais e sintomas, né? E por eu estar nesse ambiente, eu posso sim ter mais risco de pegar. Então, o mais interessante hoje é que nós diminuímos a quantidade de tempo em ambiente hospitalar sem necessidade. Então, assim, eu preciso levar o material, uma caixa cirúrgica na central de material. Se eu entendo da hierarquia, eu entendo da organização desse hospital, eu já sei aonde levar esse material, não tenho que ficar perdendo tempo, né? Outra coisa que é muito importante a gente saber, qual é o planejamento físico, quais são os equipamentos que eu tenho na instituição. Nós vamos operar um determinado procedimento, esse hospital tem todo o recurso que eu preciso para atender a equipe, né? E olha que isso é muito importante para quem quer ser representante comercial ou faz free para a empresa. O hospital que essa empresa vai me mandar, ele tem todo o material necessário para me atender. O local onde eu retiro o material é próximo aonde eu vou levar para a sala cirúrgica, o descarte desse material onde é feito. Então é necessário compreender toda essa parte organizacional da instituição. Eu preciso ter noção de que é doenças contagiosas, infecciosas e não contaminantes, né? Quais são as doenças que eu vou tratar e eu não tenho risco de contaminação? Quais são as outras doenças que nós temos risco? Então, esse é um problema muito importante da gente poder observar.
Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar hoje hoje a gente está falando sobre o Covid. Quais são os riscos eminentes que eu tenho de pegar? Eu preciso ter noção. Quais são as cirurgias que aumentam o risco de eu me contaminar e de eu me contaminar? Como é feita a paramentação e desparamentação para alguma doença contagiosa? É muito comum que agora está todo mundo com medo do Covid, apesar de estar fazendo um montão de coisa errada. Mas a gente tem que lembrar que existem outras doenças também, se a gente se contaminar no âmbito hospitalar, que são tão letais quanto o Covid, né? Eu tenho a hepatite B, que é uma doença que eu posso ter contágio com pérfuro cortante e que não tem tratamento eficiente, né? Eu tenho HIV, que apesar de ter um tratamento, vai diminuir a minha imunidade, e um paciente com HIV, ele dificilmente tá mais suscetível a ter o risco de se contaminar, a pegar outras doenças no ambiente hospitalar. Então não é só o tratamento pós-HIV que não vai me impossibilitar de operar, é minha imunidade baixa que pode me ocasionar outras doenças, né? Hepatite C é uma coisa mais tranquila que todo mundo já pegou, né? Já comeu uma fruta sem lavar, já foi na manicure com aquele alicate que todo mundo usa. Tem algumas coisas que a gente já é mais suscetível e que tem vacina eficiente. Por isso, da necessidade também da gente entender quais são as vacinas que o instrumentador cirúrgico tem que tomar, né? A carteirinha de vacinação da gente está correta, não está correta? Eu tenho medo de tomar vacina. Não, você tem medo de ficar doente, não é verdade? Então é necessário que a gente tenha essa observação. Outra coisa que é importante o instrumentador ter noção: a ansepsia, os protocolos de ansepsia, degermação e asepsia. Qual é a funcionalidade desses processos? Quais são esses processos que o instrumentador faz a prática? E quais são eles o outro que ele tem que observar? O instrumentador é o olho da equipe dentro da sala cirúrgica. Então, quais são os protocolos de segurança desse paciente? Quais são os posicionamentos desse paciente? Como é feita a degermação, a tricotomia, o posicionamento correto, o antisséptico correto? É muito comum a gente vê várias equipes usando antissépticos incorretos, em regiões incorretas, usando alcoólico em vísceras, em mucosas, né? E falando que não tem problema. Entretanto, o próprio rótulo do fabricante determina que esse material em contato com a mucosa vai trazer risco para o paciente. Então a gente tem que saber, a gente é o agente técnico nessa aula, então a gente tem que começar a induzir o cirurgião a fazer as coisas corretas. Quais são os tipos de anestesia? Faz parte do nosso protocolo. Eu preciso entender de anestesia. Quais são a parte de hematologia, né? Eu preciso entender, uma cirurgia que eu vou fazer aumenta o risco de sangramento, não tem sangramento. Eu preciso entender, o paciente tem um problema plaquetário, isso quer dizer o quê? Que o paciente vai sangrar, eu preciso reservar sangue, eu preciso reservar plaquetas, né? O paciente está com uma leucocitose, eu preciso entender que os leucócitos, eles fazem qual ação dentro do corpo desse paciente. Eu preciso saber qual é o tipo de volemia do paciente, quanto sangue tem no corpo do paciente. Quando eu escuto o anestesista falando, o paciente já trocou volemia na cirurgia, isso é bom, não é bom? Né? E aí, quando eu entendo de volemia, de hematologia, eu também compreendo que eu tenho que ficar de olho na quantidade de líquido que vai na cavidade abdominal, seja lá na compressa ou dentro da cavidade, até porque quando o anestesista me perguntar quanto de soro eu disponibilizei na cavidade, para ele poder fazer o parâmetro, eu preciso ter noção. Porque é muito importante a quantidade de sangramento que esse paciente teve, né? E vamos lembrar de outra coisa, vamos voltar para a anatomia. O sangue, qual é o objetivo do sangue? Levar as células vermelhas, né? Que são os nutrientes do corpo, e o oxigênio. Se eu tive uma perda grande de sangue durante o procedimento, esse paciente também teve um déficit de oxigenação. Então eu preciso entender da importância de eu saber a quantidade de sangramento e de líquidos colocados dentro da cavidade. Só vou dar uma pausa aqui, que o Leandro ele fez um comentário, que ele diz que o pós-cirúrgico também é papel do instrumentador cirúrgico fazer o curativo. O instrumentador cirúrgico ele só pode fazer o curativo assim que terminar a cirurgia e quando ele está limpando o paciente fazer o curativo. O paciente saiu da mesa cirúrgica, ele vai para a recuperação, não é mais função do instrumentador cirúrgico. O primeiro curativo pós-cirúrgico, seja ele POI imediato, que é quando o paciente está na recuperação, ou o pós-cirúrgico
pós, que é dentro, no quarto, é feito primeiro curativo pelo cirurgião, né? O instrumentador não pode fazer a troca de curativo. Isso é assistência, tá? É assistência. Então já vamos lembrando aonde a gente se encaixa pra gente não misturar o campo. A enfermagem não tá preparada para fazer o curativo. Perfeito. Quem faz é o cirurgião, ou então ele autoriza um enfermeiro, alguém de responsabilidade. Então, curativo, Renata, eu posso fazer só na mesa cirúrgica, fora eu não posso fazer. Isso é assistência. Lamento. Tá? Não, tudo bem, pode ir, gente. Eu sou engraçado, eu deixo. Tá bom? Podemos prosseguir? Eu tô falando tudo que é só correto, tá bom? A gente sabe que tem um montão de coisa. A gente vai abrir depois um dia uma live só pra saber as coisas erradas que acontecem. A gente nem vai depois deixar gravado ao vivo, porque senão o pessoal vai processar a gente, né? A gente sabe que tudo tá errado. Uma coisa mais importante da gente saber tudo que existe de errado, primeiro, é que se todo mundo sabe que tá errado, né? A gente sabe que não pode fazer. Uma coisa é a gente errar por não ter conhecimento. Outra coisa é ter noção que eu sei que eu tô fazendo a coisa errada. Tá? Então, assim, se eu não tenho noção, tá bom, não precisa ser preso, a gente orienta, né? Agora, se eu partir do princípio que eu tenho conhecimento, tipo, quem assistiu essa live hoje, se ferrou. Não vai poder dizer que não tinha conhecimento. Não, no pós-cirúrgico a gente não pode fazer. Vou fazer um papo ao vivo sim, James. Vamos fazer sábado, o que vocês acham? Topam? Fazer um webinar ao vivo? Aí todo mundo entra, xinga, fala à vontade. Aí não xinga só eu. Ó, hoje eu tô até essa unha vermelha pra ninguém reclamar. Só deixei a boca vermelha pra poder fazer uma graça. Então tá, vamos marcar sábado pra gente se encontrar. Perfeito, isso mesmo. Gosto de gente assim, que não tem medo. Então vamos lá. Outra coisa que é importante a gente ter noção. Noção de primeiro socorro. Pra que eu preciso ter noção de primeiro socorro, gente? Na cirurgia. Eu tenho que ter noção de pronto-socorro para me saber quando o paciente estiver numa sala cirúrgica. Mas a gente pode fazer mais à noite, James. A gente vê um horário para todo mundo. Pronto, para ninguém ficar triste. Tá bom? Bora lá. Então, mas para que eu tenho que ter noção de parada cardiorrespiratória? Eu vou ajudar o processo de reanimação? Não. Até porque, vamos só lembrar uma coisinha, para quem não tem noção de instrumentação cirúrgica, quando eu tô no meio do procedimento cirúrgico e alguém fala parada, isso quer dizer que o paciente parou, mas que a cirurgia vai ter que continuar, pelo menos para fechar o paciente. E a última coisa que eu tenho que fazer é não cuidar da minha mesa cirúrgica. Neste momento que tem a parada cardiorrespiratória, o anestesiologista, a equipe cirúrgica, o cirurgião, o assistente e a equipe de enfermagem vai abordar esse paciente para poder reanimá-lo. Entretanto, o instrumentador vai se afastar e vai garantir que a mesa cirúrgica esteja íntegra para poder continuar a abordar. E aí vai o X da questão. Se eu tiver no procedimento de videolaparoscopia e o paciente teve uma parada por um sangramento, eu tenho que converter a cirurgia. Logo, enquanto eu estou atendendo uma parada, eu tenho que pegar outro circulante para montar a mesa da conversão. Se o paciente teve uma parada por conta da parte hemodinâmica, eu sei que esse paciente somente vai ser fechado, né? Então é necessário a gente poder entender isso. Entenderam? Aí sim, Jane, se você é enfermeira, você pode fazer o que quiser. Pode tirar ponto, você pode fazer curativo, passar sonda, o que quiser. Sim, isso mesmo, Renata, eu só cuido da mesa. Eu vou contar só uma coisinha rapidinha. Obrigada. Vou contar só uma coisinha rapidinha. Nós tivemos uma situação, alguns anos atrás, de um hospital que teve uma parada e a criatura, que dizia ser instrumentadora cirúrgica, ficou parada com a mão no paciente. E eles estavam reanimando e ela lá querendo olhar para ver o que estava acontecendo, se o cara morria, não morria, voltava ou não voltava da luz. Resumindo, pegaram as pás do desfibrilador e deram um choque no paciente. E a instrumentadora caiu no chão. Nem preciso dizer que a instrumentadora não estava com um sapato adequado, que estava próximo, entendeu? Então, nós tivemos quase 2 paradas na sala. Uma do paciente que voltou e da instrumentadora cirúrgica que foi pro PS, nem sabia que ia morrer porque quase teve uma parada também. Então, assim,
A gente acha que não acontece, mas acontece. Meu Deus. E aí a pessoa disse que era instrumentador cirúrgico, que é pior ainda, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco meio que de noção, né? Porque eu sei que é natural do ser humano a curiosidade, mas eu tenho que entender, tá tendo uma parada, como que eu tenho que ter... eu tenho que respirar e tenho que ter calma, né? Primeiro eu não vou chorar, cair no chão, eu preciso ter a parte emocional muito boa. Até porque a emocional a gente já aprende, né? Você toma tanto esporro de cirurgião que quando grita parada, você já tá parada do outro lado, né? Mas eu tenho que entender a dinâmica. Eu tenho que compreender, quando acabou a parada cardiorrespiratória, o campo cirúrgico está contaminado. E eu tenho que pedir para alguém tirar todo o material de cima do paciente, pintar o paciente e fazer novamente. Então, Déia, mas eu não sei o que aconteceu, mas ela caiu no chão. Não é mentira minha, não. Né? Talvez ela não tinha entendido que ia soltar a carga. Mas aconteceu. Eu só não vou chamar ela pra entrar numa live com a gente, porque é sacanagem eu expor a menina, né? Mas ela tá viva. E é minha amiga, por isso que eu posso contar. Só não posso contar um nome que é falta de ética, entendeu? Se ela quiser entrar e falar, oi, fui eu, aí eu deixo, senão eu fico quietinha. Entendeu? Eu preciso ter noção de posicionamento do paciente. Eu posiciono o paciente? Nunca, né, gente? Instrumentador cirúrgico, é necessário que ele faça o quê? Que ele prepare a mesa cirúrgica, porque quando o paciente estiver posicionado, eu preciso fazer a antisepsia do paciente. Então é óbvio que eu não vou posicionar. Eu vejo algumas instrumentadoras falando, eu faço tudo. Eu faço tricotomia, antisepsia, posiciono e não faz nem montagem de mesa, né? Porque já perdeu 40 minutos de montagem de mesa. E esqueceu do básico, anestesia não é vitamina. Né? Então é muito necessário que a gente tenha noção de posicionamento. E eu tenho que ter noção de posicionamento para saber se o posicionamento é adequado com a técnica que o cirurgião vai fazer, se o posicionamento está correto, se o paciente não tem algum risco de lesão por conta do posicionamento. Alguém sabe me informar de quem é a responsabilidade do posicionamento do paciente? Vamos ver. Alguém sabe, gente? Não é do cirurgião. A responsabilidade do posicionamento também não é da enfermagem, também não é do cirurgião, não é da equipe, é do anestesiologista. Sabiam disso? O anestesiologista responde legalmente pelo posicionamento do paciente. Ele é o profissional habilitado a entender que se o posicionamento que o cirurgião quer fazer vai trazer ou não problemas durante a cirurgia para o paciente. Entendeu? Então é o anestesiologista. Né? Então ele tem que orientar, olha, o tórax está comprimido, não está comprimido. Pode ver que vocês devem já ter presenciado, assim, o cirurgião fala, eu quero tal posição. E ele fala, não dá. O tórax está comprimido, eu preciso que você levante. Então não é opção do cirurgião, é do anestesiologista. Viu? Mais uma coisa boa para aprender. Se não aprendeu nada, pelo menos isso, né? Outra coisa que a gente precisa ter na grade curricular, noção de ética e legislação. Ética é para saber que eu não posso ficar falando mal de todo mundo e nem de todos na rede social, tirar foto, não é verdade? Falar do outro profissional, né? Que é um problema muito grave na instrumentação cirúrgica, né? Eu não sei se é porque a grande maioria é mulher, que é o problema nosso, mas é um tal de gente falando do outro, em vez de falar coisa boa, não, né? É todo mundo chutando e apontando coisa errada. E entender sobre legislação. Aonde eu posso atuar? Aonde eu não posso atuar? O que é iatrogenia? O que não é iatrogenia? O que é imprudência, imperícia, omissão? Vocês sabem disso? Então, mas se sabe, não responde hoje não, que a gente vai ter essa aula na quinta-feira, né? Eu preciso entender como eu respondo legalmente por esses 3 atos, né? Mas foi o cirurgião que mandou. Então, como eu respondo legalmente por aceitar uma conduta errada? Não é verdade? Outra coisa que eu preciso entender, saber minha profissão. Afinal, quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Qual é o meu objetivo? Eu tenho poder de decisão na sala cirúrgica? Eu não tenho poder de decisão? Como que eu posso atuar diretamente? Como eu posso atuar indiretamente? Né? Quais são as competências específicas minhas? Tá, se acontecer algum problema na sala cirúrgica,
não é verdade? O que eu respondo legalmente? Qual a minha função naquela cirurgia? Né? Você quer ver uma coisa muito importante? Se eu tiver no procedimento cirúrgico e o paciente tiver uma contaminação e esse paciente processar o hospital e o médico, qual vai ser a primeira pergunta que vão fazer para o instrumentador cirúrgico? Por isso que é legal o webinar, né? Porque aqui tem um relé. Tá, então vamos responder. A primeira coisa que vão perguntar pro instrumentador cirúrgico, eles vão perguntar para você se o integrador da caixa tava ok. Se ele tava virado, não virado no bafo, tá? Porque tem gente que pega a bolinha, vira ao contrário e fala que tá virado. E não é se o material está esterilizado, não é verdade? Tem que ter um integrador. E outra, não é ter só o integrador. A ação do integrador foi efetiva, né? Uma vez eu lembro que eu fui operar com uma instrumentadora e perguntaram assim, escuta, tinha uma dúvida pra mim, o integrador tá virado? Ela olhou assim, virou a bolinha e falou, agora tá. Não, a pessoa nem sabia o que era integrador, né? Então a gente tem que ter meio que noção. Então eu tenho que ter essa noção sobre isso. Eu preciso entender quais são as normatizações e protocolos de segurança do paciente. Quais são os protocolos efetivos? O que faz parte da George Commission? O que não faz parte da George Commission? Né? Eu vou perguntar aqui, vocês vão respondendo. Qual escola hoje tem curso de protocolo de segurança do paciente na grade curricular? Quem já estudou isso? Escreve aí pra mim enquanto eu vou respondendo. Eu tenho noção de prontuário médico para me saber o que eu posso ou não acessar no prontuário, qual é a funcionalidade, aonde meu nome vai estar citado no prontuário. Eu acho que todo mundo já sabe, tem noção, que vocês vão ser obrigados agora a carimbar com o nome de instrumentador cirúrgico, né? Quem participou da cirurgia antigamente não precisava, mas agora é obrigado. Carimbar. Eliane, saudade. Tá vendo? A gente encontra pessoas quando faz pergunta legal. Terminologia cirúrgica, eu tenho que ter noção. Para que eu tenho que ter noção de terminologia cirúrgica? Pro instrumentador. Sabe para quê? Principalmente para quem opera em convênio, gente. Para saber quantas CNHs paga mais. Se eu agendo o procedimento com a terminologia incorreta, a ordem incorreta, isso pode ocasionar menor quantidade de CHs pro cirurgião. Logo, se eu só ganho 10% do que ele ganha a mais, já ganhei quase nada. Entretanto, se eu saber fazer a cobrança correta, o agendamento correto, eu consigo, além de melhorar a parte financeira do meu cirurgião, eu consigo também melhorar o protocolo de segurança do paciente. Entenderam? Outra coisa, eu tenho noção do que é cirurgia sequencial? Para mim saber o que é cirurgia sequencial, eu tenho que entender de terminologia. Cirurgia sequencial nada mais quais são as etapas cirúrgicas, né, ou as terminologias que eu vou usar para poder chegar até a terminologia precisa da cirurgia. Né? Eu tenho que ter noção sobre tempo cirúrgico. Isso é óbvio, né? Eu preciso saber esse cirurgião, como que é as etapas, como que vai abrir, qual é o tempo principal, o que é hemostasia, qual é o material dentro da cavidade, qual é a ordem cronológica do procedimento. Até porque é muito comum quando a gente escuta assim, o cirurgião vai fazer o fechamento da poneurose. Ou então quando o médico fala assim, Regiane, prepara para mim um Vicryl 1 com agulha de 5. Eu já sei que eu estou fechando a poneurose. Logo eu entendo que eu tenho que fazer o terceiro time-out. Entendeu? Então é necessário entender. A noção sobre as especialidades cirúrgicas. O instrumentador cirúrgico, ele tem que ter noção das especialidades, não para ficar expert em tudo, mas para ele saber qual é o mercado de trabalho melhor indica. Eu conheço instrumentador cirúrgico que tem problema de coluna, precisam trabalhar sentado. E qual o problema? Nenhum. Existem especialidades que você vai atuar junto com a equipe sentada. E qual o problema disso de ficar sentada? Essa menina quer ficar sentada. Mas eu preciso saber. Né? Eu conheço instrumentadora cirúrgica que adora passar o final de semana embalada. Essa pessoa nunca vai fazer obstetrícia, nunca vai trabalhar com uma equipe da geral e nem de trauma, é óbvio. Não é verdade? Primeiro que ela não vai escutar o telefone tocando na balada. E segundo, ela não vai acordar no outro dia para poder ir para cirurgia.
Então a gente tem bastante mercado de trabalho, entretanto eu preciso entender o que é melhor para mim, o que melhor harmoniza comigo. Ah, eu tenho um filho pequeno, eu vou trabalhar em que área? Regina, eu posso escolher a área que eu quero trabalhar? Óbvio, deve, é teu trabalho, não é verdade? É um negócio que você vai acordar todo dia para ir lá, como também você tem que escolher a equipe com quem vai trabalhar. Você imagina acordar todo dia para encontrar um médico para te xingar? Não é legal, não faz bem psicologicamente. E por mais que você tenha um bom coração de dizer assim, ah, mas eu vou lá ajudar o próximo, você tá com tanto ódio da pessoa que o corpo que tá lá não tem nada a ver. Não é verdade? Então todo mundo pode fazer o que quiser. Não é verdade? Então é necessário a gente ter essa noção. Eu preciso ter noção de técnica de especialização, né? Quais são as técnicas objetivas? Quais são os materiais de DMIs, materiais de consumo, fio de sutura, dreno, curativo indicado? Né? O cirurgião às vezes fala assim, eu quero usar um dreno tal. Esse dreno não é indicado para o procedimento. Não é porque ele pediu que eu vou atender, gente. Eu vou lá comentar, doutor, esse dreno, eu posso sugerir outro dreno? Por que você quer sugerir outro dreno? Porque tecnicamente esse dreno é mais indicado. Pô, legal, não sabia disso. O cirurgião não é obrigado a saber tudo também, gente, ele é ser humano, né? E é muito interessante pro cirurgião saber que o instrumentador que está trabalhando com ele está se capacitando, ele está se aperfeiçoando na área, ele está se especializando para ajudar efetivamente a equipe. Então é muito legal isso. Uma coisa que eu já vou avisar todo mundo, a sigla OPME, ela morreu faz 5 anos, tá bom? Então quem está fazendo curso aí de OPME, quer trabalhar com OPME, desculpa, mas morreu, tá? Foi substituída por DM, que é dispositivos médicos, e DMI, dispositivos médicos implantáveis, entendeu? Então, é uma coisa muito importante. Então, é necessário a gente lembrar disso, que algumas siglas morreram e a gente ainda continua usando elas. Então, é interessante. Eu tenho que saber a identificação de pinça, não é verdade? Pra quê? Pra não entregar a pinça errada. Não é verdade? O cirurgião me pede, vê pra mim uma pinça de apreensão pra mim segurar o baço. Eu vou lá dar um cocker. Pronto. Lá vai o cocker voar. Né? Aí a pessoa fala, ele é tão ignorante. Não, ignorante é você de não saber o conhecimento do material. Você quer ver uma coisa muito interessante? Não vou falar, não vamos fazer quando a gente fizer ao vivo. Tem coisas que a gente faz há muito tempo errado, entendeu? Então tem que repensar. A noção de central de material. Eu preciso entender de central de material por 2 motivos. Se tiver alguém da central de material, vai bater até palma e fazer coração. Primeiro, pra mim ficar abrindo caixa sem necessidade. Não é verdade? Tem um povo aí que gosta de abrir caixa, gosta de ver pinça, né? Até porque eu vou dar uma dica pra quem vai instrumentar. Quando você abrir uma caixa cirúrgica, um procedimento de grande porte, logo, uma cirurgia de grande porte, eu vou usar uma tesoura pequena, de 15 centímetros, para as estruturas superficiais. E uma de 30 para a estrutura da cavidade. Eu entreguei uma tesoura pro cirurgião. Ele gostou, é ela que eu vou usar pro resto da vida. Né? Então não adianta colocar 60 tesouras na mesa, criatura, porque você só vai usar uma. E a chance de você derrubar é maior. Então a gente tem que ter essa noção do que a gente está fazendo. Então eu vejo mesas lotadas, sem sangue, aí você vê aquelas postagens fake, né? Olha a minha mesa perfeita pós-cirúrgico. Aí você vê a pessoa fez uma hemorroida. Óbvio, não ia usar nada. Por isso que a mesa tá intacta. Só gastou pinça. E vamos lembrar uma coisa. Todo material que eu abro em cirurgia, ele tem que ser reprocessado. Todo material que é reprocessado, pelo menos ele tem que ficar 30 minutos em desinfecção. E aí ele tem agentes que pode corroer esse material. Todo material lavado, preparado, ele fica num processo de pelo menos 2 horas na esterilização. Entre a esterilização e secagem. Logo o material fica danificado, gente. Não é verdade? E é mais engraçado. A gente vê a grande maioria das instrumentadoras abrindo um montão de caixa e mal sabe fazer teste para saber se a pinça funcional está funcionando. Não sabe como testar uma tesoura, não sabe como testar um Kelly, não sabe como abrir um afastador, não sabe montar um afastador dentro da cavidade. Não é verdade? Faz uma pergunta diferente, a pessoa fica olhando pro céu para ver se alguém responde. Não é verdade? Então, é outro problema. Essa semana veio um comentário aí que a gente tinha que começar a contar a caixa. Eu falei, cara, só pode ter uma razão.
Deve ter um bando de instrumentador abrindo caixa sem necessidade, a central de material tá com raiva do instrumentador e vai fazer a gente contar a caixa. Só para avisar vocês, gente, não é obrigação do instrumentador cirúrgico contar a caixa. É obrigação da central de material garantir que o material dentro da caixa é adequado e atende à demanda da cirurgia, né? Até porque as caixas cirúrgicas montadas na central de material, com todo o respeito, se tiver alguém da enfermagem aí, é montada errada. Mais um motivo para a gente começar a lutar e discutir o quê? Que a instrumentação cirúrgica tem que fazer parte do corpo da central de material, principalmente na montagem das caixas. Correto? Então a gente tem que ter noção. E outra coisa, eu tenho que ter noção de central de material para me saber que quando eu entrego uma caixa para preparo, essa caixa não vai ser abençoada. Não é verdade? Ela precisa passar por um preparo, existem protocolos e ninguém faz fantasia com a caixa, né? Então eu tenho que pensar nisso. Ah, comigo não conta não, Renato. Não precisa contar não. A gente depois vai fazer uma com a central de material e a gente vai falar que não vai contar mais não, né? Isso faz parte do protocolo de segurança do paciente. Os materiais apresentados nas caixas cirúrgicas, primeiro, eles têm que ser efetivos, ou seja, a funcionalidade ser adequada, a contagem tem que estar adequada, porque não pode induzir ao nenhum profissional ao erro. Olha que chique essa frase. Grave e fala. Então, depois que eu tive conhecimento sobre tudo isso, né? Então, eu fiz prova, eu fui avaliado, eu entendi sobre isso. O que eu preciso entender? Então, vou falar uma coisa pra Deia. Contar é bom pra... Primeiro, agora vocês vão me xingar, né? Manda coraçãozinho, depois vocês falam. Uma coisa que a gente tem que entender. Só fica a pinça dentro da cavidade abdominal se o instrumentador cirúrgico não tem compromisso com a cirurgia. Ele não sabe tempo cirúrgico. Todo instrumentador que tá aqui tem noção de que quando eu vou fazer qualquer técnica, seja ela de hemostasia ou reparo, é necessário entregar em número par. E ele tem que me devolver em número de par. Então, se eu recebi um material e esse material não voltou par, logo tá faltando alguma coisa dentro da cavidade. O problema maior é que o instrumentador cirúrgico, ele se inibe de falar pro cirurgião que ele tá errado. Não é engraçado disso? O cara contrata você para ajudar no protocolo de segurança e ser os olhos e ouvidos dele. E na hora que ele faz uma pergunta para você, você não responde. Olha que coisa estranha. Recentemente eu fui fazer uma cirurgia com um médico, óbvio, e aí ele falou assim, normalmente eu entrego 4 agulhas para cirurgia de robótica, e aí eu entreguei 6. Ele me devolveu 5. Na hora que ele foi encerrar para destocar, ele falou assim, as agulhas estão corretas, né? Eu falei, não. Como assim? Não estando, pergunta, né? Mas como você sabe? Porque eu contei, e é minha obrigação, por isso que eu vim na cirurgia. Aí ele colocou a cabeça de novo no console, entrou na cavidade e tinha uma agulha. Agora, se eu não entendo desse compromisso, na hora que ele fez a primeira pergunta, o que eu faço? Me intimido. E aí eu me intimido, entretanto, se tiver algum comprometimento, eu respondo legalmente. Então não tem que se inibir. Eu tenho um cirurgião, que eu convidei ele, que ele vai fazer uma live semana com a gente, para falar da importância e da responsabilidade da sutura, né? Quais são os riscos eminentes na sutura incorreta. É um plástico. Contrariando os plásticos que diz que qualquer um pode instrumentar, esse médico ele vai dizer a verdade, que não pode, porque não pode. E aí, ele falou uma coisa muito importante quando eu fui operar com ele. Ele fala, Regiane, entenda uma coisa. Quando o cirurgião faz uma pergunta pra você, ele quer que você responda, que você participe. Porque senão você não é funcional pra ele. Então seja sincero. Não é verdade? Eu falo que tem maneira de falar e jeito de falar, né? Eu não vou falar, pô, você é burro pra caramba, não sabe que tá? Não, eu vou falar, doutor, se eu não tenho certeza que pode ter ficado ali, eu acabei de fazer a contagem e realmente não tá, né? Eu já levei um esporro muito grande de um cirurgião que o circulante não quis contar gás. E disse que tava faltando um e não tinha, e a gás estava correta. Entendeu? Então é muito complicado sobre isso. Mas o mais importante, eu tenho que saber quando eu compreendo da minha funcionalidade, do meu papel efetivo na cirurgia, eu compreendo o quê? Que logo eu tenho sim responsabilidade e eu tenho que alertar os riscos eminentes ao cirurgião. Feito toda a parte teórica, aí a gente vai para a parte prática, técnica. E aí a gente precisa ter que ter conhecimento técnico de material cirúrgico, quais são as pinças, indicações de especialidades, como é montada a mesa, quais são os protocolos
quando acaba a cirurgia, como que eu tenho que desfazer dessa mesa, de quem é a responsabilidade do anátomo patológico, da congelação, das análises laboratoriais que foi colhidas, quais são os recursos necessários que eu tenho que fazer, como eu faço descarte de material de consumo, como eu faço a minha desparamentação, não é verdade? Tudo isso é na parte prática. Como eu ando dentro da sala cirúrgica, quais são as áreas, contamina, não contamina. Algumas escolas promovem a aula prática no ambiente centro cirúrgico, é muito legal isso. Porque você faz a dinâmica real, onde o aluno vai fazer o estágio, para quando ele entre na parte do estágio, ele já esteja familiarizado com o ambiente hospitalar, né? Então é muito interessante isso. Outra coisa que é interessante, como que faz a paramentação e a desparamentação correta? Eu sei que muita gente vai falar, professora, eu vejo médico se escovando errado, se paramentando errado, eu vejo um montão de coisa errada no hospital. Problema deles. Faça a sua diferença, né? Não vá fazer as coisas incorretas. Permaneça na parte íntegra de você. Lembre que você tem responsabilidade legal com esse paciente, tá? E depois de tudo isso, se você conseguiu passar, que eu espero que qualquer instituição que tenha um bom renome ou que se considere apta a formar um profissional, ele vai avaliar você com conduta e vai perceber se você existe a possibilidade de você ir para campo de estágio, tá? Aí passei, avaliou, esse aluno tem então a honraria de ir para estágio. E aí no estágio ele vai praticar. Praticar é o que, gente? Entrar em campo cirúrgico sozinho, junto com a equipe, e colocar em prática todo o conhecimento que ele aprendeu durante o curso. E aí ele vai ser avaliado por uma supervisora que, no mínimo, tenha que ter 2 anos de experiências, principalmente no hospital onde ela vai trabalhar, na especialidade que ela vai trabalhar, para poder orientar, né? Uma supervisora que fala, eu só separo os alunos, o médico vai orientar, ele que vai instruir, não é supervisora. Porque quem tem que avaliar se a pessoa tem técnica, compromisso, ética, e tem fundamento para continuar a se tornar um profissional, é o supervisor, né? Então, professora, eu passei o curso inteiro teórico, fui muito bem. Fui para aula de estágio, não fui bem. Não me identifiquei. Um abraço, né? Já sabe a anatomia, já sabe quais são os cuidados e faz outra coisa. Agora, é inadmissível formar um profissional, até porque quando eu entrego o certificado para esse profissional, eu estou habilitando ele a salvar vidas, ou então eu estou habilitando esse profissional a fazer com que o paciente vá a óbito. E eu gostaria, só para fechar, lembrar que qualquer educador, seja ele diretor de uma instituição ou um professor que resolva dar aula, tá? Principalmente agora nessas lives, a gente tem que lembrar que eu respondo legalmente, independente da minha consciência, pelo fracasso de um aluno meu e a perda de um paciente, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito desse... Até porque não é um papel rasgado, né? O paciente é o amor de alguém, é a vida de alguém. Então a gente tem que aprender a tratar as pessoas com um pouco de empatia, com um pouco mais de respeito, muito mais do que ética, né? Então o que eu não quero pro outro, eu não quero pra mim. Então a gente tem que começar a aprender a fazer isso. Se tem que... Então, essa semana a gente vai ter uma reunião no Ministério da Educação aqui, pra gente poder decidir. Até porque a gente tá com um problema, tá? É assim, existem algumas diretrizes dizendo do curso de instrumentação cirúrgica, de que a enfermagem, quem dá aula é quem tem graduação. Só que o instrumentador cirúrgico não tem graduação. Mas, entretanto, para aula de estágio, um enfermeiro ele não tem destreza para acompanhar a cirurgia. Porque ele não tem a prática. Dificilmente a gente vê um enfermeiro que tem instrumentação cirúrgica. Entendeu? Meu Deus, quem foi, coitada, que ficou largada? A Silene? Silene, você tá em São Paulo? Não, vai mudar algumas coisas, James. A gente tá entrando agora com uma solicitação junto com o Corém, com o COFEM, com o CRM, para poder criar uma diretriz. Porque assim, para mim poder ser supervisora de um estágio, primeiro eu tenho que ter a prática de ser instrumentador cirúrgico. Porque senão a gente volta ao mesmo problema. O enfermeiro que vai supervisionar a instrumentadora, a enfermeira ele tem cabeça assistencial, ele não tem a cabeça técnico. Isso acaba atrapalhando.
Prova viva, se a gente pegar qualquer enfermeiro e fazer alguma pergunta técnica, pergunta pro enfermeiro, você poderia me falar qual é o fio utilizado para fechamento de aponeurose antibacteriano? Ele não tem noção. Entendeu? Eu acho que assim, pros enfermeiros que querem fazer instrumentação, porque desejam depois que trabalhar como enfermeiro, querem trabalhar no centro cirúrgico, na central de material, eu acho maravilhoso. Excelente. Se esse enfermeiro quer se formar enfermeiro, quer ter instrumentação cirúrgica, porque ele quer ter uma carga, trabalhar numa empresa multi-internacional como representante de produto, maravilhoso. Ele tem o conhecimento das habilidades práticas, mais a técnica de instrumentação, e aí é perfeito. Agora, se uma pessoa precisa ou tem interesse só em instrumentador, não precisa ter enfermagem. Então, mas sabe qual é o problema, Rosana, do conhecimento? Porque se eu começo a colocar na cabeça de vocês conhecimento de assistência, eu acabo conduzindo a coisa errada. Aí eu pego o instrumentador fazendo coisa errada. E aí aumenta o cúmulo de função. Aí depois eu quero processar o hospital por acúmulo de função. Então não faz sentido. Tem bastante... Então, mas aí eu vou falar vou fazer uma pergunta, né? Se algum enfermeiro fez curso de instrumentação cirúrgica, mas não fez uma grade básica, também pra mim não é funcional. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu tô vendo um montão de enfermeiro aí atuando, se garantindo numa lei do Corém, dizendo que é um complemento. Você vai discutir com o enfermeiro não teve noção nenhuma. Ou não fez estágio. Então, pra mim, não vale. Eu também não concordo, Déia. Com enfermagem é melhor porque já tem noção de muita coisa? Não. O chip começa a dar tchutchu. Você começa a ver instrumentador fazendo ação de enfermagem e não dá certo. Né? Amanhã a gente vai falar quais são as funções do instrumentador cirúrgico. Você vai ter uma noção de que são coisas totalmente distintas. Entendeu? Então é isso que é muito... A vivência é a diferença, né? Também vai acabar isso, Renata. Fica tranquilo. Vai mudar. Agora, a partir do ano que vem, eles têm que decidir. Ou contrato vocês como técnico de enfermagem ou como instrumentador cirúrgico. Regiane, eu posso ser contratado como instrumentador cirúrgico para a central de material? Pode, lógico que pode. Só que você vai ficar só na central de material. Você também não pode ficar fazendo rodízio. Entendeu? Eu acho que é isso que é importante a gente entender. E eu acho que é o mais importante isso, né? Hoje existe uma integração entre a área da saúde, entre os profissionais, enfermagem, médico e os conselhos, entendendo que são habilidades distintas, que cada um tem o seu respeito, cada um tem a sua funcionalidade. E gente, sabe qual é o problema maior que eu vejo hoje no mundo? É que tem tanta gente querendo fazer o que não é dele, que acaba esquecendo de fazer o que precisa. Entendeu? É muito complicado isso. Você quer ver uma coisa engraçada? Vamos falar com um enfermeiro qualquer. Ele fala pra mim assim, Regiane, eu posso instrumentar? Sim, John, vai ter o próprio registro. Eu posso instrumentar porque eu tenho enfermagem. Aí eu falo, então eu posso sondar porque eu já tive curso de sondagem. Ele fala, não, a lei não permite. Ué, mas a lei também não permite de você instrumentar. Não é verdade? Prova viva de que muita coisa vai mudar, que até pro interno, a grade de instrumentação cirúrgica, o ano que vem vai mudar. Porque a gente já começou a observar que existe bastante interno e residente que não tem preparo para entrar em âmbito hospitalar e aumenta o risco de infecção. Né? Então, é necessário. E é muito legal, né? Que como eu dou aula para algumas faculdades de medicina, é muito legal quando a gente tem esse relacionamento com o médico e a gente fala de todas as funções do instrumentador cirúrgico, de todas as nossas habilidades, do nosso conhecimento técnico. Quando a gente faz pergunta para eles falam, poxa, é bom saber que quando eu me tornar um cirurgião, tem um profissional pronto para me contratar. Né? Então a gente está criando uma nova geração que vai respeitar o instrumentador e vai valorizar a gente. Gente, a data é um problema, sabe? Porque com esse maldito Covid, o Covid quer matar os outros e não tá deixando. Entendeu? Então, mas tem tão perto. Eu não vou falar data, quando vai ser nada, pra ninguém colocar olho gordo. Mas a gente vai avisando vocês.
né? Vamos marcar semana que vem um debate sobre discutir só sobre regulamentação. Aliás, estudem sobre a regulamentação, mas a gente vai fazer um webinar, que aí eu quero ver todo mundo comentar, entendeu? Porque tem muita gente defendendo algumas PL aí, não tem noção do que se trata a PL. Boa, Giovanni. A gente tá quase encerrando. Alguém tem alguma pergunta? Olha, hoje eu falei bonitinho, hein? 1h certo. Gostaram? Se gostaram, coloca coraçãozinho, pelo menos. Eu sei que a minha dinâmica de ensinar é diferente da grande maioria, mas espero que esteja agradando vocês, pra quem não me conhece. Tô muito contente, gente. Tudo vai ficar gravado. A gente vai, assim que acabar, eu já salvo e já coloco lá pra todo mundo assistir. Pessoal, coloca lá depois no comentário se vocês gostaram ou não gostaram. Escreve lá, ó, o tema abordado foi interessante, a dinâmica foi boa. Até pra incentivar as outras pessoas poderem entrar, né? Vamos começar a fazer isso. Eu acho que é interessante. É óbvio também que é muito interessante. Não somos subordinados ao Corém, Edilene. Vou contar depois que não. Não, por que você vai ser prejudicada, Valdirene? E amanhã, pessoal, a gente vai falar quais são o perfil pra gente poder trabalhar, né? Quais são os tipos de instrumentadores que existem, né? Existem vários. E quais são as áreas que a gente vai poder trabalhar, tá bom? Gente, tá acabando. Foi excelente. A Eliane falou que ia embora e não foi. Agora ela vai. Beijo. E vamos ter sorteio de um montão de coisa nova. A gente tem um montão de novidade. Entra na nossa página lá. Eu vou colocar o site nosso pra quem quiser dar uma olhada, tá bom? Gente, obrigada. Beijo, bom descanso e até amanhã.